Fala pessoal, hoje nós estamos aqui para analisar o Vigia 11. Depois de algum tempo aí sem trazer vídeos, agora vamos voltar aí para a frequência normal do canal. Vai ter vídeo todo dia, então fica comigo aí até o final para vocês acompanharem. Vamos ver o que o Vigia tem de atualizações para a gente. Esse fundo aí, que desde janeiro aí, no final do ano passado, veio passando por problemas. E agora que a gente vive esse momento mais complicado no nosso país, tem que ficar de olho e tem que acompanhar para entender tudo que vai acontecer. Então vamos dar uma olhada, vamos entender o que vem acontecendo e ver as atualizações desse fundo. Pessoal, o Vigia hoje está custando cerca de R$ 7,86. Dividend yield na casa dos 17,52%. Aquele negócio que eu sempre falei para vocês nos vídeos antigos, até nos mais atuais. Dividend yield, você não pode tomar ele como base, tá? Ele leva em conta a distribuição dos últimos 12 meses e o valor atual. Então assim, se o valor da cota cai por algum problema, geralmente esse dividend yield sobe. Então tenham cuidado em analisar somente o dividend yield. E aí nos últimos meses aí, o fundo acumula uma desvalorização de 17%, caiu bastante. Vê aqui, olha, esse fundo custava lá em média 9,68 lá no ano passado e veio caindo e já tá na desvalorização bem grande. Situação bem triste que vive Vigia. Esse Fiagro que tinha aí um potencial para ser um dos maiores aí fundos aí do agronegócio da bolsa, hoje vem passando por um momento muito complicado. E aqui, analisando alguns indicadores, a gente vê que o valor patrimonial dele está 9,66. Quando a gente olha o indicador, né, preço sobre valor patrimonial, 0,81. Então o fundo aí com 19% de desconto, tá? Então tá bem descontado, mas isso é em consideração aos diversos problemas que o fundo vem passando, beleza? O patrimônio dele hoje é cerca de 800 milhões de reais. Ainda tem uma boa base de cotistas, ainda é o maior fiago da bolsa, são mais de 170 mil cotistas, tá bom? E é isso, joga a liquidez dele pra cima, tá? Não tem uma liquidez média diária de 3,5 milhões de reais, uma liquidez muito boa. E o último rendimento dele que ele vem anunciando é de 10 centavos. E vê, né, que esse fundo, olha, ele foi lançado lá em 2022, pagou dividendos muito altos, chegou a pagar 17 centavos de dividendos. Depois ali em janeiro de 2023, pagou cerca de 15 centavos. E aí depois disso, veio somente descendo o dividendo, né? Chegou a pagar 10 lá em dezembro, depois aumentou novamente, caiu para 8. E agora ir pagando novamente os 10. Então assim, são bem tensos. Vamos acompanhando, vamos ver o que o fundo tende a fazer. Mas é uma situação bem triste que vive esse fundo hoje. Bom, galera, aqui na parte do relatório, eu quero destacar primeiro com vocês, né, a questão das taxas, né? Algumas taxas aí que o fundo cobra. A primeira taxa de administração, que é 1,15 ao ano, tá? É um valor relativamente alto, uma taxa. Taxa de performance, 10% que exceder o CDI, tá? Geralmente os fundos, os fiagos cobram realmente essa taxa. E a taxa de escrituração de 0,05. Então, no geral, o fundo cobra 1,20 aí, taxa anual. É uma taxa. Então, o fundo encerrou o mês de abril aí com 32 ativos na carteira. A distribuição foi mesmo os 10 centavos por cota, representa aí um CDI mais 1,19% ao ano, o rendimento. E aí dentro desse mês de abril, o fundo adquiriu aí 20 milhões do Coruripe, tá bom? Uma curva de CDI mais 4,25. Taxa boa, tá? Uma taxa um pouco mais alta, mas relativamente boa. Eles comentam, né, que o foco da gestão é a aquisição de novos ativos para aumentar a diversificação. Mas esse é um ponto que eu quero comentar, tá? A Valora já vem há algum tempo aí prometendo essa diversificação. O canal tem mais de um ano, né, galera? E eu acompanho esse fundo desde o início. E eu sempre comentei com vocês que há muito tempo eles comentam essa questão da diversificação. Mas até hoje, de fato, não aconteceu. Ainda segue muito concentrado. Isso é um pouco triste, tá? Esse fundo que tinha um potencial gigantesco, ele acaba se perdendo. E dois comentários importantes. Primeiro, em relação às inundações do Rio Grande do Sul. Comenta aqui no geral que os ativos do portfólio do fundo, tá, com exposição do estado, não foram afetados. Porque a colheita da soja já tinha sido realizada até o momento lá que começou a dar as inundações, e também que a grande parte aí dos imóveis e tudo mais não ficam nas regiões afetadas, tá? Todas estão em regiões menos afetadas. Então assim, menos o fundo não passou por esse problema, tá? Se tivesse sofrido aí alguns danos bem grandes assim, em relação à enchente lá no Rio Grande do Sul, a situação teria piorado. O ocorrido não impactou o portfólio do fundo, então tudo tranquilo. Em relação a Languiru, que já é um problema antigo aí do fundo, desde o ano passado aí, passando por aqueles problemas de calote, eles vêm fazendo os mesmos comentários, tá? Que a gestão permanece acompanhando aí de perto, tá? Próximos passos da cooperativa, e vão aguardar aí o plano de liquidação das dívidas, tá? Mas como eu falei para vocês, pessoal, é assim,
Eu sempre falei, na verdade, a gente compra fundos imobiliários e a gente tem que torcer para eles não darem problema, tá? Então você tem que fazer toda aquela análise e tudo mais, acreditando que ele não vai dar problema. Porque se der problema, tem boas garantias e tudo mais, é sempre algo muito demorado. Eu sempre comentei em relação aos caras da Languiru aqui, do Vigia. A galera falava, não, mas é um risco alto, mas se der problema tem garantia e tudo mais. Beleza, tem garantia. Mas quanto tempo que essa garantia demora pra ser executada? Então assim, já se passaram mais de 6 meses aí que deu problema da Languiru e até hoje nenhuma da garantia foi executada. Então, realmente é uma situação bem triste aí. Em relação aos resultados, né? O fundo teve uma receita aí no mês de 9,3 milhões. E aí, puxando todas aquelas despesas e tudo mais, sobrou pro fundo aí 7,8. E aí subiu 8,6. Mas, vale destacar aqui, né? O fundo já vem aí há algum tempo gerando menos do que ele distribuiu, tá? Aqui a gente vê, ó, nos últimos 12 meses gerou 116 milhões, distribuiu 119. Então, nos últimos 3 também ele vem gerando bem menos. Então tem que ficar bem de olho nessa questão aí, para ver até quando que o fundo vai conseguir manter essa distribuição a mais aí. É uma situação bem tensa assim. A gente tem os ativos do fundo, né? Tem aquela concentração que eu sempre falei com vocês em Fiagro. Languiru também segue concentrado. E eu de verdade eu já perdi a esperança aqui em que o Vigia diversifique bem essa carteira, sabe? Algo que já deixou de ser uma esperança, assim. Eu realmente já desisti. A Valora sempre comentou que eles queriam diversificar mais, mas ainda tem muita concentração. Por exemplo, de Cotribá aqui, se a gente for ver, o ativo deles é 9,70%. É uma concentração muito grande, com a taxa CDI mais 4,70, tá? É concentração bem alta. Então, assim, complicada a situação. Taxa média do fundo é CDI mais 5,1, duração média de 1,7 anos, então durações de contratos aí mais curtos e com taxas mais altas. Isso mostra de fato o risco que o fundo traz, tá bom? Quando ele tá em CRA mesmo, é 100% em CRA, 100% em CDI, não vai fugir disso. O foco ainda continua sendo distribuidores e cooperativas. Sempre falei pra vocês, né? Distribuidores e cooperativas, elas têm sempre alguns problemas aí, que algumas não são bem geridas, tá? Principalmente as de origem totalmente brasileira. Elas podem trazer dores de cabeça, como trouxe a Languiru aí pro fundo. Aqui ele vai detalhando um pouquinho dos ativos e tudo mais. Eu já mostrei isso aqui pra vocês em vários outros vídeos. Tem algumas cooperativas bem grandes aqui, como por exemplo a Fiagro, Cotricampo, Bela Agrícola. Empresas muito grandes, mas assim, tem que ficar sempre de olho, tem que ficar sempre acompanhando de perto. Eu não vejo assim o Vigia como um fundo seja investível, não sei nem se essa palavra existe, mas é um risco muito alto que você corre investindo num Fiagro desse tipo, tá? Tô falando de um risco bem alto para um retorno que hoje já não é tão mais alto, tá? Assim, será que vale a pena? Não sei. Vocês que tem que decidir. E bom, pessoal, eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos aí, porque tava bem corrida a minha vida. Mas agora voltando com o Vigia, eu vejo que o fundo praticamente não andou, tá? Continua nas mesmas posições que ele tava aí, uns 5 meses atrás. A diversificação praticamente ocorre, mas ocorre de modo muito lento. A solução dos problemas em relação a Languiru e até mesmo as concentrações que eu falei, também hoje não caminharam muito bem. Vê que a cota do fundo vem sofrendo. Lá atrás, o fundo tava custando em 9,30 por aí, até R$9. Depois só veio ladeira abaixo. Dividendos também vem diminuindo constantemente. Então assim, hoje o fundo vive um momento muito complicado, muito tenso. Não sei se eles vão conseguir de fato sair dessa situação. Talvez a gestora precisaria fazer aí alguns movimentos que talvez não agradassem muito os cotistas, mas que pudessem trazer para o fundo de volta a rentabilidade e até mesmo o valor da cota. Mas hoje vive sim uma situação bem triste o Vigia. É isso que eu sempre falei pra vocês, eu não dou nenhuma recomendação de investimento, eu sempre trago os vídeos pra gente poder estudar e analisar junto. Mas o Vigia, hoje, pra mim, mais pelo atual momento do país, o agro vem sofrendo bastante, a área internacional também não vem muito bem. Investir num Fiagro de alto risco como o Vigia, trazer alguns prejuízos. Então, se for investir, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então pessoal, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, tá ativo novamente, então vou tentar trazer algumas lives com os membros, a gente bater papo. Tem um canal do Telegram lá também, entrem lá. E é isso, tamo junto, até a próxima e falou!